Boa noite. É mais uma apresentação que nós precisamos fazer para junto com o meu caro tenhamos aquilo que eu aproveito, não é? E hoje nós trouxemos aqui como tema transfusão sanguínea, ok? O que vai ser isso de transfusão sanguínea? Bom, entende-se como transfusão sanguínea que é um processo que consiste na transferência de um componente sanguíneo, tanto hemoderivados, é uma pessoa sadia, tanto doador, para uma pessoa doente, ok? Em que em certas situações nós podemos ter aqui a chamada doação autóloga, não é? Podemos ter aqui a chamada doação homóloga, podemos ter também a chamada doação derivada, não é? Em que esses três elementos são fundamentais. No entanto, precisamos entender o sangue sendo como um tecido conjuntivo, não é? Ele também, em serviço de transfusão de sangue, ele é fragmentado, não é? Tanto os componentes sanguíneos, eles são fragmentados, onde vamos ter, portanto, o sangue total, e do sangue total pode-se fragmentar, ou seja, separar-se para adquirir o chamado plasma rico em plaquetas, e assim como do outro lado para adquirir o chamado concentrado de glóbulos vermelhos, tá bom? Do outro lado do plasma rico em plaqueta, pode-se ainda continuar com a fragmentação, onde vamos adquirir o chamado concentrado de plaquetas, depois vamos ter o plasma fresco congelado, depois vamos ter plasma de 24 horas. No plasma fresco congelado, vamos ter também o chamado crioprecipitado, vamos ter o chamado concentrado de fatores de coagulação, depois vamos ter também a albumina, assim como também vamos ter a chamada globulina. Portanto, esses são alguns componentes que nós podemos achar por meio de um sangue total, tá bom? Quais seriam as indicações para uma transfusão de sangue? Bom, para começar aqui, esses todos os componentes vão de acordo com a necessidade de cada paciente, sendo que situações de anemia geralmente tem-se usado ou usa-se o concentrado de glóbulos vermelhos. Temos situações de hemofilia, não é? Onde vamos usar concentrado de fator de coagulação ou então concentrado de plaquetas, tá bom? Depois temos a situação de neutropenia, onde vamos usar o concentrado de granulócitos, que é uma outra componente também que nós podemos achar diante do sangue total. Ok? E depois temos também o crioprecipitado, temos plasma fresco congelado, temos plasma de 24 horas. Estes podemos usar em situações de queimadura, tá bom? Então, esse é um resumo. Existem outros elementos que podíamos aqui deixar ficar, tá bom? Agora, como é que nós podemos administrar? Bom, existem duas teorias que nós podemos aqui considerar, em que a primeira teoria tem-se dito que é preciso usar o valor, melhor, o peso do paciente e o coeficiente que é 10/15, em que outras literaturas até dizem que é de 15/20, não é? Então, essa é uma outra versão, mas também tem a outra versão em que é preciso usar de acordo com o nível de hemoglobina almejado, não é? Por exemplo, o paciente tem 7, não é? E nós desejamos alcançar 10 de hemoglobina, 10 gramas por decilitro. Nessa situação vai se multiplicar o 10, melhor, subtrai-se o 10 pelo 7 e nós vamos ter ali o 3. Então vamos fazer 3 multiplicar com um certo coeficiente que pode variar de idade por idade. Por exemplo, podemos achar um coeficiente podemos achar, por exemplo, 40, ok? Em que esse 40 também depois o resultado vamos multiplicar pelo peso do paciente, não é? Dependendo. O coeficiente varia de criança até os adultos. Então, esta é uma outra versão que nós podemos usar para o cálculo, melhor, para calcular a dose de uma transfusão de sangue, tá bom?
Agora, existem aquilo que nós chamamos de reações transfusionais. Considera-se reação transfusional a todo episódio que o paciente possa ter durante ou depois de uma transfusão, sendo que estas reações são classificadas, reações transfusionais agudas e crônicas. Considera-se reações transfusionais agudas, as que ocorrem durante durante a transfusão ou dentro de alguns minutos após a transfusão, não é? Geralmente essas reações podem ser caracterizadas pela hemólise intravascular aguda, pode se caracterizar pelo choque séptico e depois pode se caracterizar pela reação alérgica, que é a urticária, não é? Pode se caracterizar também reação febril, lesão pulmonar aguda, não é? E depois temos a questão das reações transfusionais crônicas, em que elas acontecem alguns dias, algumas semanas, meses ou mesmo alguns anos depois, não é? Geralmente a sintomatologia dessa situação pode ser sobrecarga de ferro, hemólise tardia, não é? Transmissão de certas infecções, por causa de hepatite B, HIV, hepatite C, não é? Se calhar por conta da má testagem, não é? Ao nível da compatibilidade, não é? Também a púrpura pós-transfusional. Essas são algumas condições. E não só também. Geralmente, quando acontece uma reação, por exemplo, transfusional aguda, geralmente é preciso suspender a transfusão no local e comunicar ao banco de sangue do evento, não é? Essas são algumas medidas que devem ser procedidas durante um assunto igual, ok? E para além das reações que nós mencionamos ali, existem também as chamadas emergências hematológicas. Estamos a falar da anemia grave, geralmente. Aqui vamos considerar anemia grave em que o paciente geralmente ele vai ter sinais de descompensação, ok? Aí nós vamos solicitar sim uma transfusão, não é? Imediata, não é? De acordo com aquela citação ou então com aquela medida, aquela indicação que nós aqui citamos e como calcular os volumes também, não é? Então, a ser assim, mais uma vez, queria convidar meu caro colega, meu amigo, amiguinha, para que não se esqueça de fazer a sua inscrição nesse canal, caso seja novo nesse nosso canal. E caso não seja, então não esqueça de dar um like e também partilhar este vídeo, porque desejamos que muitos tenham acesso a este vídeo, tá bom? A ser assim, bom descanso.